Eu quero convidar os irmãos para ficar de pé, para nós abrirmos aí a nossa Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Glória a Deus. Versículo 11, 12, 13 e 14. Só esses aí que a gente vai ver. Deuteronômio, qual capítulo? 8. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória. Está bem no Velho Testamento, para se encontrar, né? Creio que os irmãos já encontraram. Vamos ler. Isso. Capítulo 8, versículo 11, 12, 13 e 14. Glória. 11, 12, 13 e 14. Só 4 versículos. Diz assim a palavra de Deus no versículo de número 11. Guarda-te para que não te esqueça do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. A igreja leu todos. Para não suceder que, havendo comido e estando farto, havendo edificado boas casas e habitando-as. E se tiverem aumentado as suas vacas e as suas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo o quanto tens. Se eleva o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Iremos hoje falar sobre Deus instruindo o seu povo a ser grato e fiel. Hoje nós iremos aprender sobre a gratidão e sobre fidelidade. Como a gente já começa aqui nesse texto do livro de Deuteronômio aí, nós já observamos aí que Moisés já descreve a terra prometida como um lugar de bênção, de felicidade, fertilidade, já prossegue na travessia do deserto, com mesmo todas essas dificuldades ali que enfrentou, ou que o pessoal enfrentaram, mas ele já descreve desta forma. E a gente vai hoje aprender o que significa, ou como ser grato ao Senhor, como ser fiel também. A gente vai estudar um pouco hoje sobre isso, citando o exemplo de homens que foram aqui na Bíblia Sagrada, homens heróis da fé, vamos dizer assim, homens que tiveram seus momentos de dificuldades, mas também de vitórias, né? Como nós citamos um exemplo aí de Moisés. Eu vou precisar dos irmãos hoje, mais um pouco hoje, vou precisar que os irmãos nos ajudem abrindo suas Bíblias, né, algumas referências que nós iremos ler, para fazer a comparação aqui. E dentro desse espaço a gente vai estar pedindo aos irmãos que abram as Bíblias para estar nos ajudando, tá bom? Amém. Então vamos aqui para o primeiro ponto. A chegada de um novo ciclo. O que é ciclo? Os irmãos, alguém pode falar aí o que é ciclo? Ciclo. O que é um ciclo para vocês? Que vai se cumprir. Não termina de se cumprir. a coisa vai se renovando, tipo. O senhor, o que é um ciclo para o senhor? Senhor pastor. Mas no ciclo, por exemplo, no ciclo da vida, tem o início, o começo, meio e fim, né? Então aí é um ciclo, fecha o seu ciclo. Um tempo, vamos dizer isso. Minha esposa. Tá bem? Não, mas você ia falar, vou falar. É um ciclo também, no caso do deserto, né? Quando ele chegar nesse determinado, está se cumprir um ciclo natural para começar outro ciclo. Não é, Danilson? O mesmo que falou lá, né? Então se todo estiver errado aí, a irmã errou também. Ciclos, mas esse ciclo que eu estou dizendo é tudo que os irmãos falaram, realmente. Mas foram diferentes, ou seja, independentes.
em cada época, em cada momento que eles viveram ali. É um ciclo, realmente. Igual a campanha aqui que a gente faz também são ciclos, né? Então ele passa, ou seja, é tempos, né? A gente marca ele e até fechar, como a irmã também falou ali. Bom, a história da humanidade se desenrola em ciclos, né? Como o pastor mesmo acabou de falar aí. Independentemente do que a gente faz, deixa de fazer, opta ou não opta, ela é desta forma. Os seres humanos são dessa forma assim. E quando nós observamos aqui esses fatos aqui que passaram nessas gerações, também elas são marcadas, ou seja, foram marcadas por ciclos, né? Foram marcadas por alguns momentos na sua vida, bons, outros momentos ruins, outros momentos de fracasso, outros momentos de vitória. A questão é que o ser humano, que nem aquele ditado que o povo fala, né? Todo mundo só vê as pingas que eu bebo, né? Vamos dizer assim, mas as quedas que eu levo, eu bebo, costuma dizer isso, né? É um ditado que o povo fala, mas é certo, realmente as pessoas não vê quando ele cai, né? Só vê que ele bebeu, que ele fez isso, não defendendo nada disso, eu estou apenas usando uma expressão, né? Do que eles falam, né? E é isso mesmo. Aí o cara tá ali, bebe, faz bagunça e tudo, tá errado, beleza, mas a vida é dele. Mas as quedas que ele leva, ninguém fala, né? Ninguém diz assim, fulano caiu ali, machucou. Não, só fala que ele fez aquilo. Então a nossa natureza também, humana, ela tende-se para isso. Às vezes ela só tende para pontuar aquilo que a gente sofreu, que não deu certo e tal. E acaba não pontuando a parte principal, que é a parte da vitória também. Ou já que está pontuando, vamos pontuar também o resultado daquilo, porque cada luta que eu passo, que você passa, que nós enfrentamos e que nós obtivemos uma vitória, é válido você ressaltar aquilo que você a princípio apresentou de problema ou dificuldade, mas vale ressaltar também que após isto veio a vitória para mim e a vitória para você, daquilo que foi causado. Então nenhum mal, nenhuma dificuldade, adversidade ela é posta sobre a nossa vida simplesmente para estar. Cada um de nós passamos por algum período, alguma situação da nossa vida e que o Senhor às vezes permite para nos ensinar em momentos difíceis também. A gente aprende em momentos não só bons, mas há momentos ruins que a gente acaba tendo um aprendizado. Às vezes o confronto da vida eles nos ensinam. Se a gente aprender a tirar a lição daquilo, a gente acaba tirando. Então a gente às vezes não quer compreender isso. Mas esses ciclos nessas gerações aqui, citando um exemplo de Moisés, citando um exemplo aqui de Josué, citando um exemplo desse povo que passou por esses períodos, né, tiveram essa incumbência de prosseguir. Depois que Moisés morreu, Josué prossegue com aquele povo para cumprir a promessa, para cumprir aquilo que o Senhor tinha falado. Então tudo isso passou na vida deles para eles terem um aprendizado, para eles entenderem o que significa gratidão, para eles entenderem o que significa fé. Porque se nós não agirmos no método da fé, se nós não exercitarmos ela, não vai acontecer. As coisas de Deus, irmão, elas acontecem mediante as nossas ações, a nossa fé, aquilo que nós mergulhamos, aquilo que nós depositamos, aquilo que nós fazemos com confiança, né? Porque quando nós tomamos uma atitude, uma decisão, ela acontece. Um exemplo, você vai fazer uma viagem, mas se você não fizer uma preparação financeiramente, emocionalmente, tudo antes de viajar, essa viagem não acontece, porque você não se preparou para aquilo. Mas quando você se prepara, é como se o vento direcionasse a favor daquilo que você fez, que você projetou. Então tudo aquilo que a gente faz naquele sentido, as coisas vão se encaixando. Um dia desse eu citei um exemplo meu aqui, que eu acho melhor falar de mim do que dos outros, né? Eu gosto de falar do exemplo meu. Eu falei aqui de uma ferragem que eu ganhei num senhor que eu trabalho para ele. E aí um dia desse conversando com ele, não sei nem se eu já falei para os irmãos aqui, ele acabou de me doar mais umas 100 canaletas. O irmão Guilherme sabe o que é, trabalha com São. Ela está avaliada aí mais ou menos uns 400 e poucos reais, que ela está uns 4 a 5 reais cada uma. Ele falou para mim, não, vou te doar 100 canaletas para você levar lá para a sua construção. Então assim, se eu chego lá e não falo nada, não vou mexer com isso não. Não tinha ganhado essa ferragem, não tinha ganhado assim, não tinha ganhado nada disso.
Então assim, isso é uma dificuldade. Sim, ela pode ser uma dificuldade. Realmente não é fácil uma tarefa, construir uma casa, comprar um lote, é difícil. Não estou dizendo que seja fácil, não. É uma dificuldade que ela vai te ajudar no meio do caminho. Ou seja, com isso você vai aprendendo. E Deus vai colocando no nosso caminho uma pessoa para nos ajudar também quando precisa. Eu não estou dizendo que a gente vai construir a troca da ajuda dos irmãos, não. Não estou falando isso, mas estou falando que mediante isto surgiu ajudas. E pode surgir mais. Né? Vai que a irmã Nilza diz, não, pastor, eu vou te dar 1000 tijolos. Aí o irmão Guilherme fala também. Eu recebo, irmão, tudo posso em nome de Jesus. Né? Estou brincando com os irmãos, uma expressão de brincar. Vai que Deus lhe dê realmente essas condições. Né? E pode acontecer, irmão. Então, assim, o Senhor, o irmão Guilherme já falou que eu vou te Ele falou, irmão, pode, pastor, precisar, estamos lá. Amém. Eu também digo mesmo aos irmãos, né? Estamos aqui para isso, irmão, para ajudar uns aos outros, carregar uns aos outros naquilo que a gente dá conta de fazer. Então, voltando ao assunto aqui, da mesma forma que eles também esperavam também o seu papel de cumprir, naqueles momentos, através do seu líder, nós também esperamos o cumprimento também dessas promessas, dessas palavras, de tudo isso que acontece. Por quê? Porque afinal de contas, eu e você, nós somos herdeiros de uma terra boa, de boas palavras, somos herdeiros daquilo que o Senhor preparou para nós. A palavra diz que o Senhor foi preparar lugar, não diz? Então nós somos herdeiros, nós estamos esperando, nós estamos aguardando a vinda de Cristo. Ele virá buscar a igreja do Senhor e com certeza eu e você iremos subir ao encontro do Senhor. Aleluia. Eu vou pedir alguém para ler para mim no livro de Neemias. 14:30. Não, Neemias não, perdão. É Números 14:30. Me perdoe. Número 14:30. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Olha aí, daquela geração que saiu do Egito há 20 anos para cima, somente Josué e Caleb herdaram a terra prometida. Talvez o irmão diga assim, eu já sabia disso, mas tem muitas pessoas que não sabiam ainda disto. Então somente esses dois puderam ali ser o que? Herdeiro. Por causa da sua rebeldia, por causa da sua incredulidade, toda uma geração perece no deserto. Porque a questão do deserto, irmão, muitas pessoas não sabem. As pessoas pensam que o mesmo pessoal que se reuniu, eles foram o que tirou até o final. E não foi, por isso que nós começamos ela com ciclos. Por isso nós falamos que a nossa vida era de ciclo. Então, houve ciclos também em tempos diferentes naquela geração, até concluir a parte final. Só que a promessa de Deus, ou seja, a aliança que Deus fez, ela é uma só. Ela cumpriu, ela foi até o final. Por isso o salmista diz que a sua fidelidade, o seu amor, a sua misericórdia, ela estende de geração em geração, e o amor de Deus, ela excede tudo isso. Quando ele fala que alcança a nossa geração, com certeza vai alcançar o seu filho, a sua filha, o seu neto, bisneto, ou seja, alcançará até o último estágio, que alguém invente nome por aí, que eu não sei mais o que é depois disso, né? Eu sei que tem até o tataraneto, tem bisneto, esses três, não sei, daí para frente tem outras coisas. Mas vai alcançar, entendeu? De qualquer forma, as bênçãos de Deus, elas alcançarão essas pessoas que estão aí fazendo a vontade do Senhor. Ou seja, a próxima geração não é uma geração para sofrer, para morrer, porque nós vemos aqui um exemplo, né, de uma geração aqui com seus filhos, que disseram que morreria lá no deserto, que disseram que conquistaria, que herdaria a terra, e jamais alguém disse assim, não, vamos tirar vocês aqui para morrer, embora alguns murmuraram no caminho, dizendo, nós viemos aqui para perecer diante da luta. Chegaram a falar isso para Moisés, chegaram a questionar Moisés em questão de água, né? Estamos com sede.
e chegamos aqui em mar e não podemos beber porque as águas de mar estão amargas. E agora? No linguajar de hoje, são águas não potáveis para saciar a sede. A Bíblia descreve águas amargas, mas no linguajar de hoje a gente entende que seriam águas não potáveis, ou seja, águas que não era saudável para poder nem eles beberem, nem os animais, nem ninguém. Mas quando a pessoa é guiada por Deus, a pessoa tem Deus na vida, tem fé, tem gratidão, como Moisés, ele orou ao Senhor, o Senhor mostrou um leito e ele tocou nas águas. E diz a Bíblia que as águas se tornaram doces, ou seja, águas potáveis para todo aquele povo beber, saciar a sua sede, seu gado, quem estava por ali, saciar a sede. Então era motivo de quê? De gratidão. Agradecer a Deus, porque naquele momento houve um momento de fé. Então Moisés, ele não se intimidou com o povo ao questionar aquilo, mas ele sim, conhecendo aquele que o levou até ali, ele ora ao Senhor. A Bíblia não mostra e nem narra a oração dele. A Bíblia só diz que ele orou ao Senhor e o Senhor mostrou um lenho, que esse lenho pode tipificar Jesus na cruz do Calvário. Você sabe que a Bíblia diz que houve bonança ali, houve na verdade água para que o povo pudesse saciar a sua sede. Mas após isto o pessoal agradeceu e tal? Não para por aí. É o pessoal que continuou a teimosia, continuou murmurando, continuou aquele perrengue, o pessoal teimoso, né? Não é um pessoal, hoje existem pessoas assim, mas não é igual naquela época não, irmão. Aquele povo, eu acho que eles eram um povo realmente bem separado, um ciclo bem separado dos outros, porque era complicado, irmão, porque no dia de hoje acontecem milagres nas nossas vidas, sim, mas não é igual naquela época. Eu penso assim, que se nós no dia de hoje acontecesse um milagre assim, igual eles viram a olho nu, eu acho que diante da fé que nós temos hoje, a gente não murmuraria dessa forma não. Eu creio que não. Eu creio que era um povo ali sem estabilidade. A única pessoa de instabilidade ali, ou seja, que tinha estabilidade, seria o que? Moisés, que estava guiando o povo, e entre mais outros ali que o acompanhava. O restante, não. Era um povo, tipo assim, eu estou aqui, mas no muro, né? Qualquer coisa eu pulo para cá ou para cá. É um povo sem definição. E a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que entender, temos que conhecer a Deus, conhecer o Senhor. No versículo que lemos aí hoje, no Deuteronômio capítulo 8, versículo 1, fala que, vamos ler lá de novo? Deixa eu só voltar aqui. Versículo 1. Não lembro, né? Foi o 11, né? Lê o 1 aí para nós, pastor. 1 fala assim: todos os mandamentos que hoje os ordeno, guardareis para o cumprir, para que vivais e multipliqueis, e entrei e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Pode ter até o 3. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que o homem não viverá só do pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Amém. Então aquilo que eu disse aos irmãos, obrigado pastor, que ele dei. Aquilo que eu disse aos irmãos, conhecendo a Deus, conhecendo o Senhor, para esse povo herdar esta terra, o Senhor preparou esse povo. O Senhor teve que fazer um tratamento aqui com os filhos de Israel antes de dizer a ele a terra ser dada a ele. Deus combateu arduamente a rebeldia desse povo, a dureza do coração, pois queria que eles conhecessem e dependessem de Deus, conhecessem unicamente Deus como um único Salvador, o único Deus da sua vida.
Então Deus, ele esteve ali mostrando para aquele povo, tratando aquele povo, que era possível eles saírem dali, porque quando ele faz o projeto, o plano de tirar o povo dali, irmão, Deus não estava dizendo ali para tirar aquele povo para morrer no meio do caminho, ou seja, uma brincadeira, eu vou ficar vendo daqui o que vai acontecer. Não, Deus sempre quer o melhor para todos nós. E Deus estava aqui combatendo a rebeldia desse povo e a dureza do seu coração, como o pastor bem leu aí nos versículos esclarecendo. O Senhor permitindo essas adversidades para mostrar no coração deles se ali poderia nascer a gratidão, se poderia nascer a fé ou alguma coisa assim. Porque quando nós estamos passando por qualquer luta, se a gente baixar a cabeça, irmão, nós não vamos vencer essa luta. Se nós pregamos o Evangelho, conhecemos a Cristo, não é qualquer luta que nós vamos baixar a cabeça e dizer assim, agora daqui para frente vamos parar, vamos acabar com isso. Não. É um momento de nós dizermos assim, essa luta chegou, mas Deus está comigo e Ele vai me ajudar a passar por esse período. Né? E nós precisamos de pessoas assim. Já pensou se todo mundo chegar para você e falar assim, não vai dar certo não, larga isso de mão e tal. Já pensou todo mundo dizer isso? É ruim, né? Nós temos que ser sempre pessoas acompanhadas de pessoas que pensam igual a nós, né? Vamos fazer uma campanha, igual foi criada outra campanha, a pessoa dizer, não vai mexer com campanha, mas não, vamos parar com isso, né? Isso não funciona não, funciona sim. A gente vem a semana, inteirou as 7 semanas, outra campanha, outro tema, né? E Deus vai moldando, Deus vai fazendo, tudo vai acontecendo daquilo que nós, de acordo com aquilo que nós depositamos a nossa fé e a nossa confiança. Então o Senhor aqui, fez com que eles dependessem unicamente de Deus. Todos os milagres e provisão mostravam que Deus poderia realizar, e Deus sempre desejou ser íntimo do seu povo e falar abertamente, como uma carta aberta. Alguém lê para nós o livro de Êxodo, está bem no início da Bíblia aí, 20 e o versículo 19. Glória a Deus. Disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Amém. De uma certa forma, vamos dizer assim, um meio termo de temor, de não ser Deus, usando o intermediário Moisés. Mas ao mesmo tempo, a gente não classifica como temor somente de fala, porque como diz lá no livro de Isaías, esse povo com lábio de honra, meu coração é longe. E aí o versículo que o senhor leu, falando abertamente sobre o coração. Então o que é que acontece? Quando eles falam isso, medo do castigo, mas Deus não estava trazendo aquele povo para castigar, de forma alguma. Deus estava trazendo aquele povo porque ele tinha um propósito. E qual era o propósito? A terra prometida. Eu e você, nós temos também um propósito. Qual é o nosso propósito? Eu não sei. O nosso geral é a salvação, é os céus. Mas fora isso, você tem outros propósitos que você tem na sua vida. Por exemplo, na vida particular. Problemas que cada um tem diferente. E cada um opta, Senhor, eu quero a salvação do meu genro. Estou citando um exemplo aqui. Quero a salvação do meu vizinho, eu queria que ele fosse para a igreja. Então cada um tem uma diversidade, mas ele cria um propósito naquilo. Então esse propósito que você tem e que você apresenta a Deus, Deus concluirá. Se você persistir, se você estar ali sempre, o Senhor vai fazer com certeza aquilo que deve ser feito na oração. Como nós fizemos uma campanha aqui, crendo, recebereis. Tudo que você colocar em oração na presença do Senhor, se você crer, você vai receber. É claro que tem alguns fatores, mas quando a gente já apresenta isso, essa questão na presença de Deus, Deus já faz o tratamento, como foi no início aqui da abertura do culto, do tempo, né? Há tempo para tudo. Tempo de nascer, de morrer, tempo de rir, de chorar, tempo de plantar, de arrancar. E citou vários fatores falando sobre o tempo.
Então, às vezes, nós também não queremos respeitar esse cronômetro de Deus, esse relógio de Deus. Tempo. Às vezes não chegou o tempo ainda do nascimento lá. O tempo ainda é de plantar, ainda é de semear. Continue semeando. Ah, mas eu já fiz isso, já coloquei na presença de Deus, até agora nada. É porque talvez até já nasceu, mas você tem que regar mais um pouco. Vamos regar. A árvore que você já semeou, que era uma sementinha, ela já está uma árvore grandezinha, mas na estação de Deus, ela ainda não tem condições de dar o fruto, mas vai dar o fruto. Aleluia. Então, nesse momento aí, é necessário você, como essa campanha que já foi feita, aberta aqui, ó, os pais de joelhos, filhos de pé. Pai de joelho é chorar, irmão, pela família, chorar pelos filhos. Verdade. Quem sabe as lágrimas que você derramar nessa árvore fará com que ela suba e possa sair os galhos abrochando as suas frutos, né? Para que possa também vir a colheita. Então a terra prometida possuía o que? Abundância de água, possuía, era uma terra rica em alimento, em minérios e entre outras. Claro que Deus não vai dar coisas ruins para mim nem para você. Deus não vai, irmão. Deus é nosso Pai. Deus, Ele é Criador de todas as coisas. O maná era apenas uma lembrança para entender do que Deus, como foi falado, o pastor leu o versículo aí referente ao maná, era apenas uma lembrança para o pessoal entender a providência de Deus, em um lugar do nada surgir algo que nem existia naquele lugar. Então Deus, Ele é especialista em fazer esse tipo de situação, para que diante disto pudesse nascer ali a gratidão. Deus estava na espera de um povo grato, de um povo de fé, né? De um povo animado, de um povo que pelo menos pudesse agradecer nos ciclos de vitória, como já falamos aqui no início sobre os ciclos. Mas era um povo que era momentaneamente ali, depois, ao mesmo tempo, já não estava mais. É como o pessoal que fala linguajar, vira-folha, né? Diz que tem a pessoa vira-folha, né? Quando a pessoa diz, você torce para quem? Torce para fulano. Mas você falou que até o vira-folha. Você vota em quem? Fulano, você é o vira-folha. Diz que tem um tal do vira-folha, né? Não podemos ser assim. Nosso caminho é Cristo, né? Nosso caminho é Cristo, Senhor Cristo. Nós servimos ao Senhor. O nosso foco, o nosso alvo é o céu, custe o que custar. Deus preparou para mim, preparou para você, e é para lá que nós iremos. Então eu, a sua família, nós iremos para o céu. Então está aqui, ó. Não havia mais sequidão como no deserto, o maná era apenas uma lembrança, como eu já falei aqui. Todavia nem sempre o sofrimento é sinônimo de uma nova natureza. Mas quando a pessoa descobre a razão para o qual existe, poderá viver eternamente fazendo o que convém. Nunca nasceu nem para realizar, pois dará uma pessoa eternamente frustrada, gastando todo o tempo atrás do sonho que jamais irá realizar, porque não nasceu para isso. Atos capítulo 17. Alguém lê para mim 26 e o 28. Atos 17, 26 e 28. O outro procura Efésios 1, 3 e 6. 26 e 28. 26 e 28 de Atos 17. E um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscar a Deus, se porventura, tateando a possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nós movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Amém. O Efésios 1, 3 e 6. Efésios 1, 3 e 6. Efésios 1, 3 e 6. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. 6. 6 agora. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Tudo isso
O Senhor fez para eu, para você, para a sua família, para todos aqueles que aceitarem a Ele como Salvador. Foi para isso que o Senhor fez, irmão. O Senhor não fez. As pessoas acham que Deus fez o ser humano para maltratar, para sofrer. E não foi para isso. Mesmo que a adversidade venha sobre a nossa vida, não quer dizer que aquela adversidade veio ali, foi Deus que mandou ali para te matar. Não. Aquilo ali é para provar ali, para tentar extrair de nós, se nós tenhamos uma fé, gratidão, nós possamos esboçar algo do tipo, né? Deus provando a nossa fé, Deus provando os nossos momentos. Então o Senhor permite em nossa vida algum tipo de adversidade, mas não é para murmurarmos, é para nós acreditarmos que o Senhor está conosco. E são essas lutas que vai fazer eu sair, você cair nos caminhos. São níveis na nossa vida, ciclos que acontecem, mas eles não são eternos. Esses níveis, esses ciclos, eles acabam. Todo ciclo ele termina, ele começa, mas ele termina. Então, se esse ciclo começou, ele vai finalizar. Na hora que ele fechar a ponta e encontrar com outro aqui, acabou. Esse ciclo ele terminou. Glória a Deus. Ah, mas vai formar um outro ciclo. Mas esse ciclo vai formar agora um ciclo de vitória. Porque eu já passei pela prova. Então sirva a Deus. Eu não vou passar o resto da minha vida só em prova, não. Prova. Não. Eu passei por esta prova e agora eu fui aprovado. Eu já recebi a nota máxima que Deus me deu. E agora daqui para frente vem um outro ciclo, mas é um ciclo de vitória. Né? Aí a gente vai observar, como o hino da Damares, quem viu chorando vai ver você sorrindo, alcançando ali os seus objetivos. Só tem vitória, irmão, quem passa luta, quem passa por provação. Sem ela nós não alcançaremos nada. É a palavra do Senhor que fala, não é eu que digo, é a palavra do Senhor. Então vamos aqui para o níveis da terra prometida que nós falamos aqui. Olha só, o problema maior dos filhos de Israel não era habitar na terra prometida, mas sim saber administrar. Irmão, esse negócio de administrar aqui, ó, é uma coisa muito séria. Administração, até hoje, em qualquer lugar, a administração ela é muito importante na vida do ser humano. Então, se você é uma pessoa que não sabe administrar, você pode ganhar rios de dinheiros. Mas se você não souber administrar, você nunca tem nada. Nada. Porque se você, vamos supor, ganha um salário, não vou nem falar o valor, mas se você ganha um salário que eu estou dizendo não é salário mínimo não. Estou dizendo um salário, vamos supor, de um juiz aí, quase 40 mil por aí. Mas se você faz dívida de 50, de 60, esse salário ele nunca vai bater. Assim é para qualquer valor que você pensar. Ah, fulano ganha 1 milhão, beleza, mas ele faz conta de 3. Então a questão da administração, ela vale muito para isso. Não estou dizendo que os irmãos são gastadores, não, mas estou falando porque o dinheiro é uma tentação. Tem dinheiro no bolso, está me sobrando aqui, eu vou aqui, não vou nem falar, né? Eu ia fazer propaganda aqui para o pessoal que vende, não vou nem falar, mas você vai lá no site e já faz uma compra. Às vezes nem precisava, né? Para compra, né? Eu tinha um negócio de comprar ferramenta, eu podia ir na ferragista. Vou comprar isso aqui, aí comprando. Chega na casa, tem 3, 4 ferramentas repetidas, chaves, trem. Então assim, é uma má administração. Não pode fazer isso. Então a gente, às vezes, fala assim sobre questão de administração, às vezes a pessoa fala assim, mas fala isso, mas são pessoas miseráveis. Não estou falando de miséria. Miséria é a pessoa ter condição de, por exemplo, alimentar e não alimentar. Eu não estou falando sobre isso. Não pode comer à vontade, não pode ir tomar o sorvete, fazer o seu lazer, onde quiser ir, fazer suas viagens. Isso é normal, isso aí você tem que fazer enquanto tem vida, porque depois que você morrer não tem como fazer mais nada não. É enquanto tem vida. Eu estou falando de gastos desnecessários, porque às vezes a gente ganha um salário pouco, seu cartão está todo estourado. Aí um outro banco do nada surge e te libera um limite de 10 mil reais. Irmão, vai comprar, sem saber de onde tira. E o banco sabe que você não tem também. E ele quer te empurrar aquilo ali, porque de uma certa forma ele quer receber. De uma certa forma ele vai querer receber. Quer fazer o movimento e tal. Quer fazer com que você tire
seu dinheiro de outro banco, traz para o banco dele, pede para compartilhar o banco e não sei o quê. Irmãos, são artimanhas que existem por falta, às vezes, de administração. Então o problema desse povo aqui não era nem isso, era a forma de administrar, ou seja, as palavras que Moisés indicou, deveria saber para eles, era lidar com as situações. Seria ela o quê? Riquezas, crescimento e esquecimento. Vamos para o primeiro ponto então da riqueza. Eu vou pedir alguém já para ler depois Deuteronômio, no capítulo 8, vocês vão ler só o versículo 9 e 10. Eu já vou falar aqui da riqueza. Terra em que comerás o pão sem escassez, de nada faltará nela. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Isso aqui é agradecimento. Então, se eu vou para uma terra, ela não tem escassez, ela me dá de tudo, eu me alimento, de nada nela falta, ou seja, tem tudo nela. Agora, depois que eu tiver comido e depois que eu tiver farto, o que eu queria fazer? Louvar ao Senhor, o teu Deus, pela boa terra que Ele te deu. Isso é o que? Gratidão. E o Senhor quer que nós sejamos gratos, agradecemos a Deus. Às vezes, irmão, nós pecamos quando recebemos algo do Senhor e não falamos. Igual eu falei no início da mensagem aqui sobre as canaletas que o Senhor lá me doou. Talvez seja simples para muitas pessoas, mas para mim é importante. Já vai me lembrar aí de quase R$500 que eu teria que comprar. Para mim é importante, né? Eu estou agradecendo aqui em público a Deus, na presença dos irmãos. Obrigado, Senhor, por ter usado esse homem aí, que Deus use ele mais, né, para fazer isso, não só comigo, mas com outras pessoas também, porque Deus é que faz o homem fazer isso. Alguém já pode ler aí o Deuteronômio 8, 9 e 10, para nós terminarmos essa parte. Terra de trigo, cevada de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveira, de azeite e mel, terra que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são de ferro, e cujos montes cavarás o cobre. Pois é, essa terra aí é uma terra o quê? Boa, terra rica, terra que tinha realmente fartura, né? Então o grande poder traz ali o seu bojo, são grandes responsabilidades, ou seja, um novo estilo de vida que implicava uma mudança de mentalidade. O caminho para mudar era chegar a Deus. Então Moisés estava preparando esse povo também nesse sentido, sobre a sua mentalidade. Então a questão do povo não era nem a morada na terra, ficar por lá, era ter o seu equilíbrio administrativo para entender as qualidades daquela terra, daquele lugar. Então é a mesma coisa assim, mas se Deus me deu o que eu tenho condição. Às vezes eu não concordo com isso, porque o Senhor, Ele pede aquilo que nós damos. Às vezes não é um momento exato, mas às vezes nós pedimos a Deus isso, e Deus faz. Às vezes nós oramos errado o tempo inteiro, eu já até falei aqui sobre isso, por uma coisa que não é para nós orarmos assim, mas Deus faz porque o Senhor orou assim. Senhor, abençoa fulano, Senhor, faz isso com fulano, Senhor, protege fulano. Deus vai continuar protegendo, mas não vai salvar, não vai fazer aquele propósito, porque você não pede isso. Não vou pedir para Deus fazer a vontade, não, porque tem medo, né, de acontecer alguma coisa. Não, Deus, irmão, eu prefiro estar na mão de Deus que com os homens. É diferente, muitos querem estar na mão do homem, não na mão de Deus. Se Deus quer fazer, se eu entrego para Ele fazer e Ele vai querer fazer assim, vai ser feito assim. Vamos orar ao Senhor da forma que é para ser feito, porque o Senhor, Ele faz aquilo que nós pedimos em oração mesmo. Quantas pessoas oram aí para os filhos, né, que saem de casa, saem para a rua para fazer festa e tal, e a mãe está em casa e o pai orando também. Não estou dizendo para você dizer assim, Senhor, pega meu filho, maltrata ele, não é isso. É uma oração mais sábia, mas é de ficar, Senhor, e falar com ele também em casa, Senhor, muda o jeito do meu filho, esclarece, põe nele uma vontade de falar comigo, para me esclarecer a ele, a tua palavra. Quantas pessoas no caminho deles que falam que é para me falar, que às vezes eu não falo. Então são mesmo, são sábias.
a palavra do Senhor diz que às vezes nós fazemos assim, eu digo assim, falando comigo também, eu acabo aprendendo com os irmãos. Não tenho nada assim a aclamar, e eu não sou de murmurar e nem de reclamar dos meus filhos, não. Mas falta muita coisa? Falta muita coisa. Né? Eles são seres humanos, né? Fase de adolescência, os outros já são adultos, outros já são casados, querem casar, então não é muito fácil a questão de lidar com filhos. Não, eu sou pai e eu sei como que funciona. Mas também não é um bicho de 7 cabeças, não podemos assim dizer que seja difícil, dificultar as coisas, não. Né? Pedir a Deus essa parte administrativa que às vezes falta um pouco também na gente. Vamos aqui para o crescimento. Eu falei sobre riqueza, agora vamos para o crescimento. Aí está dizendo aqui, ó, se tiver aumentado as tuas vacas, nós lemos até no livro de Deuteronômio, nós lemos esses versículos aí, ó. Se tiver aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, a riqueza produz a fama, o crescimento torna algo natural, comum, a terra prometida era tão abençoada que ele tornaria os senhores algo que ele nunca sequer estavam pensando, porque desde o nascimento só sabia o significado de sofrimento e de escravidão. Eles iriam crescer para todos os lados e administrar o sucesso que era dado a eles, mas para a administração do sucesso, infelizmente, não é para qualquer um. Porque esse povo aqui, o histórico deles era de sofrimento, de escravidão, povo que sofreu muito. Então eles eram um povo que estava sendo preparado, aquilo mesmo, diante disto, mas de um reconhecimento de um Deus que não se ausentou. A diferença aqui, irmão, não é que só porque eles eram um povo sofredor, que eles poderiam dizer, vamos inocentar eles. Não, Deus, irmão, nunca se ausentou deles. Deus o tempo inteiro esteve com essa nação. Então Moisés estava preparando eles aqui, olha, o Senhor está te levando para um lugar, mas um lugar que é bom, um lugar de riqueza, tem um lugar para crescer, um lugar que você possa criar suas expectativas e ficar por lá. Mas lá no passado, não, do passado ficou para trás. Esqueça o que passou. Estamos vivendo uma nova vida, estamos em uma nova dimensão, uma nova fase. Ou seja, um ciclo se abriu. E esse novo ciclo é um ciclo de vitória. Por isso nós falamos aqui desde o início da mensagem sobre isso. Então era um ciclo de crescimento para aquele povo, um ciclo de riqueza. Aí vamos para o outro ciclo, que ainda está no segundo ponto, que é o esquecimento. Versículo de número 11, eu acho que nós lemos ele também, não leu? De Deuteronômio? Lê ele de novo aí, por favor. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Essa preparação seria para quê? Porque Moisés já avisa o pessoal chegando na terra para herdar tudo isso aqui que nós falamos: riqueza, crescimento. Agora ele vem a parte do esquecimento, preparando o povo para não esquecer de Deus. Não é do passado totalmente, é de não esquecer de quem lhe pôs ali. Eu agora tenho uma casa, um carro, uma moto e um dinheirinho no banco. Agradeça a Deus, que tem muitos que não têm e querem ter. Agora mesmo, antes de começar o culto, nós estávamos falando a questão de quem depende de ônibus. E você tem o seu automóvel, sua bicicleta, sua moto, para você ir. Às vezes não tem, mas Deus pode te dar. E aquele que tem, seja grato a Deus. Não esqueça de agradecer ao Senhor. Já pensou, pastor, esse carro deu um problema um dia, ficou ruim para trabalhar, né? Não é fácil. O meu está estragado, mas eu tenho o reserva aqui. Se não fosse, era meio complicado para vir para cá, ou para qualquer outro lugar. Mas eu agradeço a Deus, irmão. Sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, né? E a gente não pode esquecer. Então Moisés estava preparando o povo para isso, como uma pastora, o versículo que leu aí: guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus. Algo muito comum acontece com pessoas quando chegam no topo. A natureza humana permite isso, e muitas pessoas pensam que já venceram por si próprios, ou seja, eles acham que são sábios,
são inteligentes, alcançou um patamar. Então agora nesses momentos eles acham ali que Deus não existe para eles, ou seja, não foi Deus. Isso foi o meu esforço, foi o que eu fiz, eu trabalhei, dei um duro, juntei dinheiro, fiz economia e tal. Tudo bem, fez tudo isso, mas quem lhe deu a vida foi Deus. Quem abriu aquela porta foi Deus. Quem tirou a enfermidade da sua casa para você não gastar com remédio foi Deus. Quem permitiu que seu carro não estragasse durante muito tempo foi Deus também. Foi Deus tirando ali o portador, o migrador, devido à sua fidelidade com Deus. Então é momento de ser o quê? Grato ao Senhor. Aleluia. Agradecer a Deus, porque a sua fé fez aquilo. A Bíblia diz, irmão, que a fé sem as obras são mortas, mas a fé, ela mostra atitudes dentro daquilo que vivemos, que nós vivenciamos e que nós alcançamos da parte do Senhor usando o método de fé. Então, embora a luta chegue na nossa vida, chegue na nossa casa com alguns fatores, mas eles não sejam assim desolador, avassalador. Então são problemas na nossa vida que surgem no meio do nosso caminho, mas que a gente nunca pode esquecer que Deus que está conosco. Aleluia. Eu estou passando esse período, sim, mas esse período que você está passando, não esqueça que Deus te chamou, Deus está contigo. Aleluia. Deus não vai nos abandonar. Quando Jesus estava no barco, quando o barco começa a afundar, Jesus não deixa aquele povo morrer ali não. Ele é incomodado ali, o pessoal acorda ele levanta, e a Bíblia diz que ele repreende o mar, o vento, e a Bíblia diz que houve bonança naquele lugar. E todos atemorizaram, ficaram ali pasmos, e aí começaram a dizer um para outro: quem é este que até o vento e o mar obedece? Chama-se Jesus de Nazaré. Aleluia, Deus. Então esse homem chamado Jesus de Nazaré deu a vida por mim e por você, e está à destra do Pai, intercedendo por nós. Então no momento que você precisa, ele está lá dizendo: Pai, ajuda. O Espírito Santo, diz a Bíblia Sagrada, que ele intercede ali, juntamente ali ao nosso Pai, ao nosso Deus, Pai Celestial, que tem um amor grande. O amor de Deus é incomparável. Muitas pessoas só taxam Deus como um juiz. Ele não é um juiz ainda, não é juiz, ele é amor. Só que Deus, ele é justo. Dentro da sua justiça, ele faz aquilo que é justo fazer. Se alguém merece ser punido e ele não é punido, chama-se injustiça. Deus não é injusto, Deus, ele é justo. Então cada um pague aquilo que fez, cada um colha aquilo que plantou. Se você plantou, vai colher. Pode ter certeza disso. Não tenha medo não, você vai colher. Não importa a circunstância, a luta que veio, fases na nossa vida, ciclos que surgem no nosso caminho, igual falou, mas todo esse ciclo, eles têm o tempo de começar e terminar. Tudo que começa um dia termina também, Então esse sofrimento um dia pode se acabar, fases que ruim também pode se acabar, mas o melhor de Deus, ele ainda está por vir. Glória a Deus. Sempre temos que crer assim. Aleluia. Vamos acreditar, vamos confiar, vamos crer que o Senhor possa fazer isso na nossa vida. Aleluia. Mas se esquece que alguém lhe ajudou, e esse alguém chama-se Deus. Ao adquirir conhecimento e sabedoria, qualquer pessoa, antes de se tornar profissional, seja ele em qualquer tipo de área, saiba que foi conduzido por Deus, e Deus colocou no seu caminho inúmeros professores para fazer ali a sua qualificação. Todos nós precisamos de alguém, ou seja, parceria. Ninguém vive só. Todo mundo precisa do outro. Então a gente nunca vive só. Eu vou tocar aqui sozinho, vou mexer aqui só. Não, só é ruim demais. Sempre nós precisamos de companhia. A campanha mesmo, vou citar um exemplo aqui da nossa igreja. A campanha mesmo que nós fazemos aqui não é tão bom quando vem muita gente para participar da campanha. É bom, porque você olha aqui e vê os irmãos, todo mundo junto ali para fazer a campanha, Olha para o lado, vê o irmão, olha para cá, vê o outro, toda sexta-feira, aquela animação. Eu chego mais atrasado, mas tem vezes que a gente vem também. Os irmãos sabem, já expliquei 1000 vezes, estou quase ficando careca de explicar que eu chego aqui atrasado. Mas o que acontece? Eu venho para a casa de Deus, irmão. Glória a Deus. Eu vou ao Senhor. Aleluia. E eu sou grato ao Senhor por tudo na minha vida, pelo que o Senhor tem feito e que o Senhor há de fazer.
Então aqui, ó, todos nós somos resultado de um investimento. O objetivo sempre teve de alguém. Precisamos dedicar, pois sem alvos não iremos para lugar nenhum. Porém, nunca devemos esquecer nem de Deus e nem das pessoas que nos ajudaram, principalmente o Senhor. Aleluia. Salmo 106 e 13. Glória. Alguém lê para nós aí? Aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, e não lhe aguardaram os desígnios. Salmo 106 e 13, né? Não podemos esquecer jamais de Cristo, de Deus, aquele que deu tudo por nós, né? Deu o seu único filho para que pudesse morrer para a minha redenção e a sua redenção. Então é motivo de nós sermos gratos ao Senhor, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito Glória. de realização na nossa vida. Agradeço do Deus que cedeu o que é aquela terra, o Deus que faz coisas grandes, o Deus que faz grandezas no meio daquele lugar. Precisamos de hoje de pessoas que estejam dispostas a desempenhar o seu papel, encarando o desafio, pois em sua época são diferentes das épocas anteriores, mas nas nossas épocas problemas semelhantes acontecem. São pessoas então que têm que ter otimização, imaginação, para que possa ter triunfos e fazer a diferença. Pessoas que se destacam ou que se encontram em interesses de egoísmo para tornar realidade em propósito, são pessoas que não construam nada, mas pessoas que construam um legado para a sua posteridade. O triunfo dos filhos de Israel estava atrelado a uma visão correta do Deus e não ao que estava servindo. Ou seja, é uma colocação feita aqui diante daquilo que eles estavam vivendo, porque a lembrança deles era o quê? Sofrimento, que estavam ali. Então Deus não estava levando eles para um outro sofrimento, não. Deus estava tirando eles de um sofrimento, levando eles para uma terra que tinha coisas que eles nunca pensaram de ter. Então Moisés é instruído a instruir eles a ter uma administração. Olha, é o seguinte, lá essa terra é boa, lá tem riqueza, lá tem a chance de você crescer, tem a chance de você expandir, mas lembre que quando você chegar no patamar, agradecer a Deus. Aleluia. Então ele está falando aqui sobre agradecimento e falando também sobre fé. Então a grandeza de Deus em permitir que eles entrem para aquela terra boa que manda leite e mel, como a palavra do Senhor diz, era coisas boas fazendo para aquela nação, como o Senhor fala para nós também. Ah, mas tem luta, tem isso, tem aquilo. Tem, no nosso caminho sempre vai ter. Você nunca vai ver eu dizer que não vai ter essas lutas, não, sempre vai ter. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, como foi falado aí agora há pouco, porque Ele é que te dá força para adquirir o poder. Embora o Senhor Deus não condene a riqueza, ser grande na sua presença não é ser rico, mas sim desfrutar de um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. A ótica do eterno para o sucesso requer que o povo seja obediente e façam aquilo para submeter à vontade do nosso Deus. Glória a Deus. Salmo 15, 22. 15 e 22. Alguém lê para nós, por favor. Salmo 15 e 22. Isso não tem Hã? 22 não. Tem não? Tem não. Não, 1 Samuel. 1 Samuel 15, 22. É porque tinha que colocar aqui o tracinho. 1 Samuel. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro.
Obedecer é melhor do que sacrificar. Isto é fato. Se esse povo obedecem, eles não tinham padecido tanto que eles padeceram, não. Olha lá, irmão, o histórico do povo de Israel até chegar no final dessa trajetória. Aí faltou a palavra obediência em muitos ciclos. E se esse pessoal obedece, estavam livres dessas turbações que passaram. Por isso a palavra do Senhor fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Por quê? Se não obedecer, com certeza vai passar perrengue, né? Vai ter que sacrificar, querendo ou não, porque a obediência é o que Deus requer para cada um de nós. Mas o importante do que qualquer coisa, isto é, exige de nós uma mudança de mentalidade, para que os filhos de Israel pudessem manter de pé e lograssem um sucesso em tudo. Era fundamental obedecer. A geração passada pereceu por causa da desobediência, e essa nova geração recebeu um aviso para não entrar na mesma posição. Deuteronômio 28:15, para nós finalizar essa parte, vamos ler aí. O horário está finalizando, vamos acabar realmente. 15? 28:15. Bendito seja o nome do Senhor. 28:15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições, e te alcançarão. Em Deuteronômio 28 fala sobre maldição, mas também falam de bênçãos, mas fala os requisitos para participar tanto de um como de outro. A questão aí do pessoal sofrer, eu já, como falei desde o início, foi simples o fato de não obedecer a Deus. Porque quando não obedece a Deus, não tem a mentalidade preparada para obedecer as coisas de Deus, sofre, como eles sofreram. Passaram por esses períodos aí, por causa que não obedeceu a Deus. Nós, irmão, por que nós iremos pegar um exemplo? Pegar um exemplo não, nós vamos tirar uma lição, vamos dizer assim, do exemplo que eles deram lá. Não fazer as mesmas coisas que eles fizeram. Porque somos um povo de Deus, que passamos também por alguns problemas, mas nós acreditamos que o Senhor está conosco, diferente deles. Glória a Deus, aleluia. Não é um povo que serve a Deus, aí chegou a luta, aí começa a murmurar. Não. Entendeu? O problema surge na vida de cada um de nós, mas vai acabar. Assim como o problema chegou, ele também vai ter que sair. Para finalizarmos aqui, a última parte aqui, o Deus que cumpre alianças. O Senhor fez questão de destacar 2 pontos importantes para a nova geração. Primeiro, Israel não tinha mérito e Deus estava cumprindo uma aliança feita com os seus pais. Aquilo que eu falei para os irmãos desde o início aqui da mensagem. E em segundo lugar, Deus estava lançando fora os ímpios para dar a terra ao povo que havia sido justificado. Né? Deus honra muito uma aliança e jurou a Abraão, Isaac e Jacó para fazer o povo herdar a terra prometida. Observe isso, que bem no início que ele faz essa aliança e eles fazem de tudo para cumprir essa promessa. Por isso o livro de Hebreu, o escritor do Hebreu diz que ele é fiel para cumprir com todas as suas promessas. Ele é fiel para cumprir. Glória. Deus prometeu, não importa quem, mas na promessa de Abraão, Isaac e Jacó, os seus descendentes é quem recebe essa herança. Então assim, eu já fui às vezes um projeto de alguém, um plano de alguém, e hoje estou aqui. Se você perguntar para o meu pai se ele orgulha de mim, ele vai dizer que orgulha. Se você perguntar para o seu pai, para a sua mãe, se ainda você tiver, ele também vai dizer: eu orgulho do meu filho, da minha filha, né? Para mim é um orgulho esse filho meu. Todo mundo vai dizer isso. O pai também vai dizer que é orgulho do filho. E assim Deus também faz isso com nós, permitindo-se que nós sejamos pessoas boas, para colher coisas boas. Então nesta aliança, Deus honra muito isso, ou seja, ele jurou a Abraão, Isaac e Jacó pela terra prometida, como falamos aqui, para toda aquela nação, e Deus diz que não pela justiça do povo, mas pela fidelidade da sua palavra. Observe isso, pesado, né? Aí pela impiedade das nações que ali puderam
fidelidade. Então, teve a questão da aliança e teve a questão da fidelidade na sua palavra. Então, se Deus falou, irmão, Ele vai cumprir. Deus, Ele zela pela sua palavra. Se Ele falou aquilo, vai acontecer. Então, Ele zela por este acontecimento. Para concluirmos aqui, o que o eterno Senhor Deus espera de cada um de nós? A resposta é muito simples: fidelidade, mais nada, só isso. Sermos fiel, essa é a base de um relacionamento saudável, para um casamento, para uma família, para uma empresa, para todos os lugares, e também uma vida de bênçãos inconstantes. O nosso Deus tem uma terra fértil e boa para cada filho seu. Você é filho, o Senhor tem algo para você. Se eu sou filho de Deus, Ele tem algo bom para mim. Então a palavra ideal aqui é fidelidade. Só isso. Seja fiel ao Senhor. Faça tudo para o Senhor com fidelidade, que o Senhor com certeza vai te abençoar. Então são essas palavras que Deus colocou no nosso coração, para nós falarmos hoje sobre gratidão e sobre fidelidade. Então o que nós aprendemos e tiramos de lição aqui é de uma geração que poderia ser grata e ter usado fé, mas não usou. Mas nós iremos usar a gratidão e ter a fé em Deus, porque isso é o caminho certo para nós vencermos. Então, fé em Deus, né, é o ideal para as nossas vidas. Que Deus em Cristo possa estar abençoando cada um dos irmãos. Eu quero aqui chamar o pastor Gé para estar fazendo oração, os avisos, né, finais, para a gente fazer o encerramento do trabalho aqui esta noite, em nome de Jesus.